Olá, 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 olá! Deixa-me aqui ver se isto hoje. Onde é que eu posso mudar? Ai, não me deixa mudar aqui uma coisa. Não me deixa mudar aqui uma coisa, isto. Mas não faz mal, não faz mal. Vamos aqui então fazer boa tarde, boa tarde. Vão entrando que eu hoje vou falar de viver, errar e aprender. Boa tarde a quem está aí. Tânia maravilhosa, linda, como estás? Oi, linda, linda, linda. E então, o que é que eu hoje venho aqui trazer? Hoje tem sido aqui uma manhã muito engraçada porque fiquei sem internet, sem luz. Depois pensei assim, será que vou conseguir fazer o direto? Mas mantive aqui a calma e disse, ok, se der dá, se não der não dá, mas entretanto a luz veio e então vou fazer então aqui o direto para vocês. E eu queria pôr aqui o tema, mas não consigo, pois põe. E então o que é que eu hoje aqui venho falar? Venho falar então de viver a errar e aprender. Viver a errar e aprender. Nós temos um medo tão grande, tão fora do normal, da nossa natureza de errar, de gente a coisa não correr como nós queremos. Ah, já descobri aqui onde é que aquilo se muda. Já descobri aqui onde é que aquilo se muda. Já descobri aquilo que queria mudar. Ok, então pronto. Nós temos um medo tão grande de errar, tão grande de viver, tão grande, oi? Tão grande de estar para a vida, que acabamos por simplesmente não viver. Simplesmente não vivemos. Ok? Simplesmente não vivemos. Quando nós temos tanto medo de errar, quando nós temos tanto medo de estar para disponíveis para este aprendizado, disponíveis para a vida, quando a gente se prende. Oi, Laura, boa tarde. Quando nós ficamos presas nesta ideia de erro, acabou. E eu quero já começar a falar-vos desta questão do erro. Esperem um bocadinho que aqui eu tenho aqui uma coisa que está sempre a cair hoje. Eu quero falar, por exemplo, olha, eu agora estou aqui convosco. Se eu agora estiver presa à ideia de errar, não é? Cada vez que alguma coisa acontecia, eu ficava logo sem saber o que é que havia de fazer. E não pode ser. A gente não pode viver assim. Não, aliás, a gente pode. Não é saudável a gente viver assim. A gente não aproveita a vida. A gente não aproveita este tempo. A gente tem um tempo limitado. Vocês já repararam que a gente tem tempo limitado? A gente não vai viver aqui e muitas vezes eu acho que as pessoas não. O problema é exatamente esse. A gente tem uma ideia de que vamos estar aqui para o resto da vida, para o resto do tempo. Sim, para o resto da nossa vida a gente está. Mas não é um tempo ilimitado. Então, se a gente não aproveita, o que é que a gente está aqui a fazer? Se a gente não aproveita, se não vive verdadeiramente, se não vive com prazer, com intenção, se não vive a vida que a gente realmente quer, o que é que nós estamos aqui a fazer? Estamos simplesmente a sobreviver. Será que é para isso que a gente está cá? Só para sobreviver? Só para acordar de manhã, passar o dia, voltar a dormir? Será que é só isso? Será que a gente não merece muito mais? Será que a gente não merece ter muito mais brilho no olho? Não merecemos muito mais ter este palpitar do coração? A gente merece muito mais, não é? Merecemos muito mais. Eu acredito nisso. Acredito que todos nós merecemos viver verdadeiramente. E o erro, e se calhar vocês dizem, oh Carla, mas porquê é que falas tanto eu? O erro é a grande limitação da maior parte do ser humano.
Eu vou primeiro. E já há uma coisa, é assim: erro ou falhar é exatamente o mesmo. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho medo de falhar. Eu não tenho medo do erro, eu tenho medo de falhar. Medo de falhar ou medo de errar é exatamente o mesmo. A origem é exatamente o mesmo. E eu fui procurar, e vocês já sabem que eu gosto de fazer isto, fui procurar o significado da palavra, porque a palavra tem energia, a palavra tem poder, e nós, enquanto a gente não nos habituarmos a irmos ver o significado das palavras que a gente usa no nosso dia a dia, a gente não sabe o que é que está, que energia é que estamos a trabalhar. E até eu fui procurar o significado de falhar e de errar, só para vocês entenderem o que é que isto tem de ligação. Por exemplo, falhar é a sensação que a pessoa tem de que perdeu tempo. A pessoa que tem medo de falhar tem medo de que não acertar naquilo que faz. A pessoa que tem medo de falhar tem medo de não produzir o efeito desejado, o efeito de que desejava. Ok? Quem tem medo de falhar tem medo de errar. Porque falhar e errar é exatamente o mesmo. O que é errar? A palavra em si, errar, é enganar-se, é não acertar. Acima de tudo, errar é perder-se. Perder-se. E o medo das pessoas de errarem é de se perderem. Mas perderem-se do quê? Do que é que a gente se perde quando erra? Do que é que será que a gente se perde verdadeiramente? A gente é do quê? De quem? De quem é que a gente se perde? A gente, quando erra, perdeu-se do quê? No fundo, a gente, quando tem a ideia do erro na nossa vida e faz tudo para não errar, simplesmente a pessoa tem medo é de se perder de si própria. Só que este si própria é um ser, é alguém que foi construído, foi criado por um aprendizado. Nós aprendemos a ser como somos. E quando nós temos a ideia que nos perdemos daquela imagem que nós temos de nós e que nós queremos defender, aí a gente borra o pé tudo. A gente aí estraga tudo. Tudo, tudo, tudo. Porquê? Porque esta ideia de errar tem muito a ver com a nossa infância. Quantas vezes é que vocês foram criticadas ou julgadas por errarem? Quantas vezes é que vocês fizeram alguma coisa na vossa inocência, né? Nós, quando somos crianças, somos inocentes. A gente tudo o que faz é para aprender. Tudo o que faz quando somos crianças é para aprender. A gente estamos num processo de aprendizagem. Nós, em crianças, somos esponjas. A gente está sempre. Estou aqui a falar convosco e tenho aqui o computador, está a fazer barulho. Nós, quando somos crianças, somos esponjas. A gente recebe tudo. Tudo. E quantas vezes é que vocês, na vossa inocência, no vosso processo de aprendizagem em crianças, vocês erraram, vocês fizeram algo que no fundo nem sequer era erro, simplesmente aquilo que vocês queriam fazer não correu tão bem como vocês pensavam, e que foram julgadas, foram criticadas ou ainda foram gozadas. Porque é muito interessante esta situação. Muitas vezes a gente só olha para o julgamento e para a crítica, mas o gozo, atrás do gozo também há muito julgamento e crítica. Muitas vezes a gente, sem querer, uma criança está no seu processo de aprendizado, está no seu processo de fazer as coisas, não é? E vai errar e vai acertar, e muitas vezes o que é que acontece? Uma criança erra ou faz alguma coisa que não era bem aquilo que ela queria, e do outro lado a gente ouve o pai, a mãe, os professores, os colegas a gozarem. Gozo também é julgamento e crítica. E a gente não olha para isso. Muitas vezes a gente até brinca com as pessoas em termos de gozo, de picardia. E isso também é julgamento e crítica.
ok? Isso também é julgamento e crítica. E muitas vezes a gente não quer errar, não com medo que os outros critiquem ou julguem, mas muitas vezes porque os outros podem nos gozar, podem rir da gente. Então isso trava-nos. Isso não nos faz andar para a frente. Porquê? Porque lá atrás, na nossa infância, foi assim que lidaram connosco. Foi com esse deboche, vá, esse gozo. Então, quando nós ficamos travados na vida. Então, criamos uma personalidade à volta daquilo que não nos permite avançar mais. Que não nos permite, porque se a gente fizer aquilo, se a gente for gozado, né? E a gente olha lá para trás e se fomos gozados, fomos criticados, a gente sentiu-se inseguros. E então já não quer voltar a fazer isso. E então ficamos presos num medo de errar, num medo de falhar, num medo de tentar viver e preferimos criar uma zona de segurança muito insegura. Uma zona de segurança muito limitante. Uma zona de segurança que não nos deixa crescer. Faz sentido aí para vocês? Digam-me lá se vos faz sentido isto que eu vos estou a dizer. Sabem porque é que eu estou a partilhar? Porque eu própria dei conta que fazia muito isso. Dei conta que eu ia até um certo patamar e depois já não ia mais. Porquê? Porque daquele patamar acima eu tinha que me posicionar. Nós, quando para avançarmos, temos que nos posicionar naquilo que a gente acredita, naquilo que nos faz sentido. E o posicionamento muitas vezes gera um desconforto muito grande. E vocês agora dizem, o que é isso de posicionamento? Posicionamento é a permissão que eu me dou a mim própria de errar. Se eu me posicionar perante vocês naquilo que eu acredito, naquilo que me faz sentido, naquilo que eu tenho fé, que é algo que bate cá dentro, eu estou-me a posicionar. E se eu me posiciono, eu tenho que me permitir errar. Eu tenho que me permitir não acertar. Eu tenho que me permitir mudar de opinião às tantas. E a nossa sociedade julga muito isso. Medinho, exatamente. A gente tem medo de nos posicionar. A gente tem medo de dizer assim abertamente, eu acredito nisto. Eu, por exemplo, o que é que eu acredito? Eu acredito que nós temos de sair da caixa da domesticação. Eu acredito que nós temos de sair da caixa que nós nos colocamos através de todos os ensinamentos que os nossos pais nos deram, que a sociedade deu, que os amigos deram, que a escola deu, todos aqueles sistemas criaram uma caixa muito, muito forte à nossa volta. E eu acredito que a gente só consegue conectar-se à abundância, conectar-se ao eu sagrado, conectar-se à prosperidade quando a gente sai da caixa. Dessa caixa. E essa caixa cria uma segurança muito insegura. Uma segurança muito limitante. Uma segurança que não nos leva a lado nenhum. Eu acredito nisto. Eu acredito que para sairmos dessa caixa a gente tem que errar. Eu acredito que para sair da caixa a gente tem que errar. Eu acredito que para sair da caixa eu erro porque eu vou ter que aprender e para eu aprender eu vou errar e eu vou errar para aprender e isto é um ciclo. Eu acredito nisso. E eu para me posicionar, eu tenho que dar esta permissão. Porque quem está dentro da caixa não se posiciona, gente. Vocês vejam bem, quem fica dentro da caixa, fica presa dentro da caixa da domesticação, quem fica presa dentro da caixa daquilo que lhes foi ensinado, quem fica presa dentro dessa sua caixa, essa pessoa não se posiciona. Essa pessoa não decide. O que é posição? Decisão. Autorresponsabilidade. Enfrentar os seus medos. Enfrentar os medos é permissão de errar.
Faz sentido aí para vocês? Quando eu me permito errar, eu tenho mais força para olhar para os medos. Boa tarde, linda. Quando eu me permito errar, eu tenho mais força para olhar para os meus medos. Eu ganho força para olhar para aquilo que me limita. Ok? Enquanto eu não me permitir errar, enquanto eu não me permitir falhar, enquanto eu não me permitir bater com a cabeça, eu vou ter um medo enorme que isso aconteça. E esse medo, em vez de me proteger, só me vai atrair situações que me empurram para aquele ponto. Porque é natural. É da nossa natureza aprender. É da nossa natureza andar. É da nossa natureza experimentar. É da nossa natureza avançar. É a natureza do ser humano. Ok? O que é que está por detrás disto tudo? Todo este medo, os medos, esta insegurança? É a nossa necessidade de controlar. A gente tem uma necessidade, a gente quando tem medo... Vejam bem, se vocês tiverem medo de errar, vocês vão tentar controlar tudo. Vão tentar controlar tudo e todos. Vocês têm tanto medo que as coisas, aquilo que vocês errem, têm tanto medo de falhar, têm tanto medo que aconteça alguma coisa dentro daquelas vossas ideias de erro, porque a ideia que vocês têm de erro é diferente da minha. Vocês começarem a ver o que é para ti um erro, vocês façam uma lista. Experimentem fazer uma lista. Façam uma lista do que é para vocês errar. O que é que poderia ser um erro para vocês muito difícil de gerir? Muito difícil. Façam uma lista do que é que poderia ser a pior coisa que vos poderia acontecer como erro. A minha pior coisa já me aconteceu uma vez. Eu tinha um medo enorme de dizer algo e ser gozada por isso. Era a pior coisa que me podia acontecer, era que as pessoas gozassem comigo, gozassem de algo que eu tivesse dito. E isso aconteceu. Quando me aconteceu, eu pensava que ia morrer naquele momento. Eu só tinha vontade de desaparecer. Só tinha vontade de me esconder num canto e esquecer que existia. Eu fiquei durante anos num vazio. Até entender que a pior coisa já me tinha acontecido. A pior coisa já me tinha acontecido. Portanto, o que é que poderia acontecer de pior a partir de agora? Nada. Então comecei devagarinho, a olhar para o erro não como algo negativo, mas como algo muito positivo na minha vida. Como algo que me vai levar ao próximo nível. Não para o erro com aquele olhar de eu não podia ter feito isto, mas sim como erro, como algo, ok, eu ainda não aprendi. Vês? Exatamente. Às vezes há pessoas que quando erram ficam vermelhas. Eu tinha muito isso, sabes? Tinha muito isso em mais nova. Eu, quando falava algo, eu ficava muito vermelha, parecia que o sangue vinha aqui todo, depois aos poucos aquilo foi passando. Mas o medo de me posicionar, o medo de dizer aquilo que pensava, estava sempre lá. Até o dia que eu disse algo e aquilo que aconteceu, aquilo que eu mais tinha medo aconteceu, e a partir daí já não. O que é que pode acontecer pior? Nada. Só se morrerem, mesmo isso não é o pior. Né? Nem a morte é o pior. Portanto, por que é que a gente tem medo? Por que é que a gente não vive? Por que é que a gente tem tanto este aprendizado, esta caixa que a gente se coloca, não é? Uma caixa mental de que, do que nos foi ensinado. A gente coloca-se ali dentro e não sai. Portanto, eu acredito que a gente tem que sair dali. Aquela caixa da domesticação. Nós fomos treinados, nós fomos domesticados. Exato, exato. Às vezes é verdade. Quando a gente depois não diz o que pensa, o que precisa, fica-se com dores de garganta. É verdade. Não é? Como eu estava a dizer, quando nós temos estes medos, não é? Este medo do erro, o medo de falhar, o medo de viver, no fundo, porque no fundo, se eu não erro,
Se eu não erro e não falho, então eu não aprendo. Se eu não aprendo, eu não vivo. Se eu não erro, eu não aprendo. Se eu não falho, eu não aprendo. Eu não vivo. Porque viver é aprender. Não é? Então, quando eu tenho esta questão, eu começo a querer controlar tudo e todos. Eu começo a controlar tudo e todos. Eu tento me controlar a mim, eu tento controlar os outros, eu tento controlar as situações, eu tento controlar a vida, eu tento controlar a casa, eu tento controlar os colegas de trabalho, eu tento controlar tudo o que acontece. E quando eu tento controlar para ter uma segurança, quanto mais eu tento controlar, o que é que acontece? Digam lá vocês, está aí alguém que seja, que sinta que é muito controladora da vida? Há aí alguém que acha que se não controlar, o que é que vai acontecer? Alguém aí tem essa sensação? Se eu não controlar os filhos, se eu não controlar a casa, se eu não controlar tudo à minha volta, o que é que vai acontecer? Não é? Está aí alguém que tem essa sensação, ou não há aqui ninguém que seja controlador? Eu já fui mais. Hoje em dia já não tenho esta necessidade, mas já fui mais. Tentava controlar tudo, tudo, tudo à minha volta. Deixa-me só aqui, porque eu baixei o computador, mas preciso dele. Ok? Não há aqui ninguém. A Tânia diz que não, mas trabalho com alguém assim só de ouvi-lo. Exatamente, eu sinto isso, pois. Este controle está muito atrás desta euzinha, diz este controle tem muito medo, tem muito a ver com o medo de errar, com o medo de falhar. O medo que vocês, essa sensação de que vocês, se não controlarem tudo, vocês vão bater com a cabeça. Esta sensação que se vocês não tiverem no controle da vossa vida, não tiverem no controle da vossa casa, dos vossos filhos, de tudo, que vocês vai cair o karma e a trindade, como costuma dizer. Só que este controle é para vocês sentirem-se seguros, não é? O controle é uma questão só de segurança. Vocês acreditam que se tiverem o controle das coisas, vocês estão seguros. Só que o controle não vos leva a lado nenhum. O controle não vos leva a lado nenhum. E não nos leva principalmente a um sítio, não vos leva à felicidade. Quem controla não consegue ser feliz. Vou repetir. Quem controla não consegue ser feliz. Até vou reformular esta frase de outra maneira. Quem tem medo de errar vai tentar controlar. Quem tem medo de errar vai controlar tudo à sua volta. Quem tem medo de errar vai criar um espaço de segurança controlado. Só que aí não há felicidade. Só que aí não há felicidade. Quem controla quer se manter forte. Não é? Onde é que há a segurança? É a pessoa forte. É aquela pessoa forte, aquela pessoa que faz, aquela pessoa que controla, aquela pessoa. E atrás dessa segurança, desse controle, desse saber, existe uma grande insegurança. E é ela que vos vai dominar. E é ela que vos vai dominar. E quando vocês não baixarem os braços e dizerem assim, chega de tanto controle. A vida é bonita porque ela é impermanente, a gente não sabe. Eu comecei a dizer aqui no direto que hoje tive quase a manhã toda sem luz, sem internet. Eu podia chegar aqui à hora do direto e não poder fazer o direto. Não é? Eu não tenho controle sobre tudo. Eu só tenho controle sobre aquilo que depende diretamente de mim. E mesmo assim,
esse controle não pode, nunca é 100%. Controlar o resto é impossível. Controlar o resto é impossível. Ok? Por isso, nós temos que começar a olhar para isto com outros olhos. Olhar para o erro com outros olhos. Mudar esta ideia de errar. Mas alguma vez a gente erra? Alguma vez a gente erra? Alguma vez a gente falha? Nunca. Aliás, vocês pensem uma coisa. Eu até vos vou dar a noção que vocês estão todos os dias a errar e a falhar e vocês muitas vezes não dão conta. Vou fazer uma pergunta e vocês vão me responder. Daí desse lado. Vocês têm alguma preocupação neste momento? Qual é a vossa maior... Vocês não precisam descrever qual é, mas só preciso que vocês digam se têm alguma preocupação. Respondam-me só, sim ou não. Se têm alguma preocupação neste momento. Neste momento da vossa vida, vocês têm algo que vos preocupe daí. Eu já vos explico porquê. Digam-me só sim ou não. Enquanto eu vou aqui vendo, tenho que ir controlando aqui o tempo. Sim ou não? Porque vocês não dão conta disso. A gente tem um medo tão grande de errar e estamos constantemente sempre dentro dessa situação e nós não temos a noção. Sim, sim, sim. Ok, então vocês têm uma preocupação. Toda a preocupação, eu já expliquei aqui, toda a preocupação é uma ideia fixa, é onde vocês têm a vossa atenção colocada. Já expliquei isto aqui, se vocês alguém não viu, vão ver que está aqui um direto que fala sobre isso. Se eu tenho uma preocupação, tenho uma ideia fixa, tenho a minha atenção colocada num ponto, então aquilo é um erro. Porquê que é um erro? Porque é algo que eu tenho que aprender. Aquilo que eu me preocupo é algo que eu estou a falhar. Porquê? Porque é algo que eu tenho que aprender. É algo que eu tenho que olhar. É algo que eu tenho que ultrapassar. Toda a preocupação, estou a receber aqui uma mensagem, toda a preocupação é um erro. Toda a preocupação é algo que eu já estou a falhar. Isso faz parte da vida. O erro, falhar, faz parte da vida. Porque nós estamos constantemente a precisar de aprender. Eu ter medo de errar só me faz desresponsabilizar, só me faz não ter capacidade de aprender. Ok? O que é responsabilidade? Responsabilidade tem a ver com aprendizado. Eu, quando me responsabilizo, eu vou aprender o que eu preciso de aprender para resolver aquela situação. O que é desresponsabilizar? É quando eu tenho algo que gera preocupação, que é, no fundo, tal erro, tal falhar. Eu tenho algo que eu me desresponsabilizo, eu não quero aprender, então fico ali de volta, batendo na tecla sem sair dali. Claro que não há necessidade de se sentir culpada. Não há culpa. Não há culpados. Essa é muito boa teres dito isso. Muito boa, Rafaela. Muito bom. Porquê? Porque a culpa tem muito a ver com aquela caixa. A caixa onde a gente se mete. A caixa da domesticação, a caixa do aprendizado, a caixa do julgamento e da crítica tem muita culpa, tem muita vergonha. Nós, quando temos vergonha que os outros nos apontem os erros, nós, quando temos vergonha que os outros nos criticam, nos julguem, nós, quando nos sentimos culpados quando algo aconteça que não deveria ter acontecido, como se isso fosse possível, nós estamos dentro da caixa, estamos presas, estamos limitadas, estamos a criar uma falsa segurança dentro daquela caixa da domesticação. Vai sair dessa caixa, Rafaela. Vamos trazendo aí luz aos poucos. O que é trazer luz? É consciência.
O que é trazer luz? É aprendizado. O que é trazer luz? É olhar para os erros e aprender com eles. Não é trazer culpados, não é trazer culpa. Culpa, vergonha, não leva a lado nenhum. Culpa, vergonha é só desresponsabilização. Quem se responsabiliza, coloca a culpa e a vergonha de lado e anda para a frente. Aprende. Quem se desresponsabiliza, enrola-se na culpa, enrola-se na vergonha e ali fica. Está a fazer sentido para aí? Está a fazer sentido isso que eu estou a dizer? Já chega! Vamos sair dessa caixa que nos colocamos, que a sociedade nos coloca, que os pais, inconscientemente, porque eles não sabem de outra maneira, nos colocaram. A caixa da normalidade. A caixa do que é gente séria. Eu adoro a expressão gente séria fica ali dentro da caixa. Vamos sair da culpa, vamos sair da vergonha. Olhem para os erros como, yes, eu vou aprender mais. Erros é bom. Vocês olhem para a vossa infância. Alguma vez vocês, quando vocês começaram a aprender a andar, vocês acordaram um dia e pumba, já sabiam andar? Não, vocês tiveram que cair carradas de vezes. Morreram por isso? Não. Não morreram por isso. Vocês quando começaram a escrever, vocês erraram montes de vezes quando começaram a escrever. Vocês morreram por isso? Não, não morreram por isso. Ainda estão aqui. Quando começaram a ler, vocês erraram montes de vezes. Morreram por isso? Não, não morreram por isso. Estão aqui. O erro faz parte da vida. Não há outra forma de aprender, não há outra forma de trazer consciência, não há outra forma de elevar vibração. O que nos prende a vibração é quando nós nos desresponsabilizamos das nossas ações. Quando nós nos desresponsabilizamos do nosso aprendizado. Ok? Então é assim. Existem dois tipos de pessoas. Eu falo muito mais para as mulheres altamente sensíveis. As mulheres altamente sensíveis sentem isto do erro assim. Eu costumo dizer que as pessoas normais sentem o erro assim. As mulheres altamente sensíveis, ou as pessoas altamente sensíveis, eu falo mais para mulheres, as mulheres altamente sensíveis não sentem isto, sentem isto, assim uma coisa, como se tivessem a ser engolidas. Então, existem dois tipos de mulheres altamente sensíveis que quando tentam controlar a vida, o que é que acontece? Elas optam por dois caminhos, não é dois tipos, dois caminhos. Então, que caminhos são esses? Num caminho, que é o caminho lento, elas têm tempo para a família, tempo para os amigos, tempo para ajudar, têm tempo, mas não têm dinheiro. Quem é que daí sente que está no caminho lento da vida? Caminho lento da vida, vou repetir. Tem-se muito tempo para a família, tempo para os outros, tempo para arrumar a casa. São aquelas pessoas que vão trabalhar das 9 às 5, depois vão para casa arrumar a casa, ao fim de semana, é tudo tem muito tempo, pouco dinheiro. Está muito tempo. Pouco dinheiro. Esse é um dos caminhos. O segundo caminho é o caminho rápido. Que é aquela pessoa que não tem tempo para nada. Quando a gente fala à pessoa, olha, vem, queres vir aqui almoçar? Não tenho tempo. Olha, vamos ali passear? Não tenho tempo. A pessoa não tem tempo para nada, mas tem muito dinheiro. Mas não tem tempo para nada. Não tem tempo para usufruir desse dinheiro. São os dois caminhos que quem tenta manter-se ali e controlar a vida com medo de errar, opta. A que tem muito tempo, pouco dinheiro, a que tem muito dinheiro e pouco tempo. Agora, eu vou-vos trazer aqui uma novidade. Existe um terceiro caminho que vocês podem escolher. Um terceiro caminho que vocês podem escolher. Só que para esse caminho, vocês têm que assumir o erro.
Vocês têm que se desapegar, ouçam bem a palavra, desapegar do que aprenderam. Vocês têm que desaprender o que aprenderam. Desapegar de todas as ideias pré-condicionadas, domesticadas da caixa. Nesse terceiro caminho, vocês têm tempo, têm dinheiro. Ok? Vocês têm tempo dentro desse terceiro caminho e têm dinheiro. Esse terceiro caminho é o caminho da ciclicidade. O que é isto do caminho da ciclicidade? É aprender a fazer, é aprenderem a parar, é aprenderem a organizar. E o que é organizar? É pôr ordem na vossa vida. Ok? E é o momento de reflexão, momento de olhar para as coisas, momento de ver quais são as vossas forças e vossas fraquezas. Esse é o terceiro caminho possível. Quando vocês tentam controlar a vida, vocês ficam ou no caminho rápido ou no caminho lento. Ou têm muito tempo e pouco dinheiro, ou têm muito dinheiro e pouco tempo. Ok? Esse é quando vocês querem controlar. Esse é quando vocês têm medo de errar. Isso é quando vocês acham que se algo acontecer fora daquilo que vocês têm estruturado, têm pensado, têm idealizado, o mundo vai cair. Quando vocês se desapegam disso, quando vocês aprendem ciclicidade, quando vocês aprendem que a vida é um ciclo, mas não é um ciclo a ir para o mesmo sítio, é um ciclo sempre ou ascendente ou descendente. Vocês têm que aprender com isso. Vocês têm que saber analisar quando ele está a ser descendente e quando ele está a ser ascendente. Ok? Ciclicidade é o terceiro caminho possível para vocês poderem olhar para o erro como algo maravilhoso. Ciclicidade significa vocês entenderem que a vida é um ciclo. Existe um momento de morrer e um momento de viver. E morrer não significa morrer efetivo. Vocês olhem para a vossa vida e digam: quantas vidas é que vocês já tiveram dentro da vossa vida? Eu já tive várias vidas. Olha, eu trabalhei vários anos com cães. Neste momento já deixei essa vida com os cães. Estou naquilo que eu gosto, que sempre gostei, que no fundo eu não olhava para isso. Já tive dentro desta vida várias vidas. Já tive várias mortes. E vocês também. Vocês não olharam ainda para isso. É que vocês não entendem o que é ciclicidade. Não sabem o que é vida cíclica. Vocês não sabem olhar para os vossos ciclos. Quem não sabe olhar para os vossos ciclos, especialmente as mulheres, quem não consegue olhar para os seus ciclos tem problemas com a menstruação. Digam-me daí se alguém tem problemas com menstruação. Exatamente. É Ritinha? Rititi? Como é que tu te chamas? Deve ser Rita, de certeza. Linda, ciclicidade, tu vais ter tempo para a família, tu vais ter tempo para a empresa, tu vais ter tempo para ti, entras num ciclo. Não é o trabalho. O que é que acontece? Quem tem o controle, quem quer controlar, o que é que vai acontecer? Ou tem muito tempo à família, ou tem muito tempo à empresa. Rita, boa Rita. Ou tens muito tempo à família, ou tens muito tempo à família. Quem tenta controlar acaba por separar as águas. Alguma delas vai cair. Nós não conseguimos separar águas. Eu, sou Carla, tenho uma empresa, tenho um marido, tenho um filho, já tenho 20 anos agora, mas era pequeno, também queria ter tempo para ele. Eu sou uma pessoa inteira, sou uma pessoa holística, sou uma pessoa que tem várias partes e ela tem que entrar na ciclicidade, ela tem que entrar dentro da minha vida. A minha vida é tudo, não é uma parte. Quem controla, controla só uma. Quem controla, dedica-se só a uma coisa, como se aquilo fosse a coisa mais importante.
Quem controla gera preocupação sobre aquilo que coloca o foco. Porquê? Porque tudo à volta começa a cair. Tudo à volta começa... É tipo baralho de cartas. Faz sentido aí? Ciclicidade, vocês aprendem a parar e a fazer. Na ciclicidade é a terceira hipótese. Nunca ninguém nos disse, olha, vocês têm que ser cíclicas. Não, pelo contrário. O que nos estimularam nesta caixa, estimulam-nos a fazer. Aliás, até nos dizem, parar é morrer. Pois é, parar é morrer, mas parar é necessário para eu morrer em cada ciclo. Para quê? Para eu ganhar energia para o resto. O morrer não tem a ver com morte física. A morte física, ela vai acontecer. Vejam o quanto as pessoas têm medo da morte física. Porquê? Porque as pessoas não sabem que a vida é um ciclo. Nós não vivemos verdadeiramente. Quando eu vivo a controlar a vida, quando eu vivo a querer só trabalhar, ou então para os filhos, que é o que acontece muitas vezes, não há vida. As pessoas não sabem que a vida é um ciclo. Não sabem o quanto isso acontece durante toda a nossa existência. O que é que acontece quando eu tenho medo de errar? Eu tenho medo, não é? De tudo isto, de olhar para a minha humanidade. Quando eu tenho medo de errar, eu tenho medo de olhar para a minha humanidade. Errar é humano, certo? Errar é humano. Então, se eu erro, eu sou humana. E se eu sou humana, eu sou cíclica. Eu vivo em ciclos entre o morrer e o viver, entre o parar e o fazer. Faz sentido aí para vocês? Digam-me lá. Se isto está a fazer sentido, ou então é tipo, Carla, loucura completa, ou se estás a divagar, estás fora completamente, tipo, isto não é para mim. Para mim, eu às vezes digo assim, olha, isto faz-me tanto sentido e está a funcionar na minha vida. A questão é que neste momento está a funcionar. Por exemplo, eu neste momento estou no momento de abrandar para a semana eu parar. Ok? O parar não quer dizer que a gente não faça nada. O parar não quer dizer que a gente fique ali. Não, porque mesmo no momento, vocês quando morrem, vocês não param a sério. Vocês simplesmente têm um processo de renovação. Ok? E esse aprendizado, esse olhar humano que nos torna humanas, esse olhar para a nossa humanidade, para nos permitirmos errar, falhar, cair, levantar, parar, fazer. Isso é humano. O que é que acontece? Quando eu não me vejo como humana, eu controlar. Quando eu não me vejo como humana, eu vou escolher um daqueles caminhos, que é o caminho rápido ou o caminho lento. O caminho rápido, vou-me dedicar ao trabalho, vou ter dinheiro, mas não tenho tempo para nada. Ou o caminho lento, é que eu vou sobrevivendo, é que eu tenho muito tempo para os amigos, para a família, para toda a gente, mas dinheiro níqueles. Porque eu aí não vejo que sou humana. Eu nesses dois caminhos eu não vejo que sou humana. Eu nesses dois caminhos existe muito julgamento. Agora, no caminho da ciclicidade, no caminho da humanidade, no caminho em que eu vejo que eu tenho permissão de errar e que vou permitir que vocês também errem, no caminho em que eu vejo que nós todos erramos. Quando eu entro nesse caminho, minha gente, eu sei realmente o que é perdoar. Perdoar não é eu perdoo. Aliás, eu digo já, a palavra perdão para mim dá-me um pouco de comichão. Porque a maior parte das pessoas nem sequer sabe o que é perdoar. As pessoas acham que perdoar é eu perdoo. Eu perdoo aquilo que tu fizeste por mim. Mas não esqueçam. Isso é arrogância, minha gente. Não tem nada a ver com perdão.
Perdão é eu saber que eu sou humana, o outro é humano, eu vou errar, o outro erra. Isso é o caminho da ciclicidade. Isso é o caminho da humanidade. Isso é o caminho da aceitação. Perdoar, no fundo, é aceitar. Aceitar o quê? Aceitar que eu erro, o outro erra. Eu permito-me errar, então permito ao outro errar também. Isso é o verdadeiro perdão. E que é tão difícil, porque a maior parte de nós tem muita dificuldade em aceitar a sua humanidade, a sua ciclicidade, o seu momento de parar e o seu momento de fazer, o seu momento de errar e o seu momento de aprender. Perdoar é olhar para o meu lado mais humano. Quando eu não olho em mim, como é que eu consigo olhar no outro? Nem pensar. Eu não vou aceitar. Eu não aceito. Faz sentido isso. Mas aí no processo, nesse processo de ciclicidade, tem que haver um grande desapego. Grande desapego do quê? De tudo o que aprendi. De tudo aquilo que me disseram que era certo. Tudo aquilo que me disseram que era assim, 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 eu tenho que desapegar de toda essa ideia. E aí é que está a grande questão. Porque eu, para desapegar, eu tenho que sair da caixa. Eu tenho que sair da caixa da domesticação. Eu tenho que sair da caixa do julgamento. Eu tenho que sair da caixa de tudo que eu acredito ser verdade. E isso dói. Isso custa. Faz sentido aí ou não? Deixa-me aqui ver. Ainda tenho tempinho. Ainda tenho um bocadinho. Espero que vocês estejam a fazer sentido. Porque viver é aprender. Desculpem, viver é errar e aprender. Viver é errar e aprender. Eu se não erro, eu não aprendo. Toda a preocupação já por si só é um erro. Como eu já há bocadinho disse, toda a preocupação por si só é um erro. É um erro que está ali a pedir para ser aprendido. Algo que pede responsabilidade. É muito mais fácil eu desresponsabilizar-me. É muito mais fácil eu dizer que engordo por causa da comida, eu estou zangada porque o outro me fez aquilo e isto e o outro, e porque o trabalho não anda porque o patrão é assim, é assado. É muito mais fácil. É muito mais fácil desresponsabilizar-me de tudo. Não é? Mas responsabilidade não tem nada a ver com culpa ou deixar de ter culpados. Responsabilidade é eu aceitar que eu erro, os outros erram, eu sou humano, os outros são os humanos e eu vou aprender com meus erros. Eu vou aceitar esses erros e vou honrá-los porque eu vou aprender com eles. Honrar é eu procurar a felicidade dentro de mim. E só encontra felicidade, que eu há bocadinho estava a dizer, no controle não há felicidade, nesta vida, nestes caminhos de rápido e lento não há felicidade. Eu só encontro a felicidade na ciclicidade. Eu só encontro a felicidade na ciclicidade. No aceitar o ciclo da vida, no aceitar os meus ciclos. Todos os dias eu temos um ciclo, gente. Todos os dias. Vocês todos os dias morrem e nascem. Todos os dias vocês de manhã nascem e ao fim do dia estão a morrer. O dormir nada mais do que é do que um momento de morte. E a maior parte de nós não olha para isso assim. Todos os dias vocês têm um ciclo. Todos os dias vocês têm um ciclo. Momento de que acordam, estão a nascer. Estão a começar, estão a renascer. E o momento da noite é o de morrer. Quando acordam, começam o momento de organizar, depois passam a fazer, depois começam a abrandar para depois morrer à noite. E já não olha para isso, já não associa o ciclo do dia.
A gente não aprende que todos os dias a gente tem uma hipótese nova de começar novas coisas e novos aprendizados. E que não nos leva a lado nenhum. Ter medo de falhar, ter medo de errar, não nos leva a lado nenhum. Não aprendemos nada com isso. Espero que tenham gostado deste direto. Para a semana, vou já adiantar, antes de mais nada, para a semana vou fazer direto na segunda, na terça, na quarta e na sexta. Vou fazer 4 diretos em diferentes horários. Depois eu aqui aviso os horários de que vou fazer, tá bem? O da terça vai ser às 13h13. Os outros 3 que vou fazer na segunda, na quarta e na sexta vão ser diferentes horários, tá? Depois eu aviso aqui com calma, mas só depois de eu ir, que eu amanhã vou passear, vou para um sítio ali. Eu depois partilho nos stories para onde é que eu vou amanhã. E então, mas só depois de vir é que eu vou organizar esses horários e depois eu divulgo convosco, tá bem? Combinado? Até para a semana, segunda-feira, o horário depois eu informo, tá? Beijinhos, espero que tenham gostado, a sério. Eu adoro este tema, e para mim isto, e então, quando entendi que a gente tem que aprender muito em relação ao perdoar, temos que olhar muito bem para isto e para a questão do perdoar e da humanidade, fez muito sentido.